Olá, o Entrevistas Especial deste mês tem como convidado o professor e promotor de justiça Inácio de Carvalho Neto. Bem-vindo novamente. Obrigado, estamos à disposição. E o tema especial deste mês é o direito das sucessões. Isso mesmo. Então, professor, como relacionar o direito de sucessão ou das sucessões com a herança? Bom, a herança, na verdade, é uma das partes do direito das sucessões. Em direito das sucessões se estuda a herança, talvez a parte principal, mas muitas outras coisas, legados, testamentos e uma série de outras circunstâncias, né? Então, a herança talvez seja ainda o tema principal, mas não é o único tema relacionado ao direito das sucessões. A herança, ela se compõe basicamente da totalidade do patrimônio do falecido, que a gente vai chamar de decujus, né? A pessoa de cuja sucessão estamos tratando, a transmissão desse patrimônio aos seus herdeiros, né? Então, a herança cuida da transmissão como um todo do patrimônio do falecido aos herdeiros. Um outro tema é o tema da antecipação da herança. Antecipação da herança, poderíamos chamar legalmente de adiantamento da legítima, né? Aquela situação em que o pai, por exemplo, doa ao seu filho algum bem, né? E essa doação a lei considera como adiantamento da legítima. Isso significa que, quando esse pai morrer, esse bem vai ter que ser trazido ao inventário para ser distribuído junto com os demais bens igualmente a todos os herdeiros. É o processo chamado de colação, né? Se traz à colação os bens doados em vida, recebidos pelos herdeiros em vida, para que sejam distribuídos igualmente entre todos, de maneira que não haja injustiça, dando mais a um do que aos outros. Mas nesse caso, em específico, o pai quis, por exemplo, dar um automóvel para o filho. Só se alguém questionar na família, ou caso contrário, não precisa constar? A colação tem que ser requerida por algum herdeiro, de maneira que, se ninguém requerer, ele fica com o automóvel e não vai ter que trazer ao inventário. Então, tem que haver requerimento de algum interessado. Qualquer herdeiro pode requerer a colação daquele bem, tá? Agora, o pai também pode dispensar o adiantamento da legítima, a colação desse bem que foi adiantado à legítima. Para isso, ele tem que deixar expresso num testamento ou no ato da doação que esse bem não vai entrar na colação. Então, pode haver dispensa, mas tem que ser expressa, tá? E a dispensa não pode ultrapassar a legítima. A legítima é a metade dos bens do decujus, do falecido, que ele pode dispor livremente. Então, metade ele pode dispor livremente. Então, se esse bem não ultrapassar essa metade, ele então pode deixar para quem ele quiser, inclusive para um filho, sem colação. Mas essa dispensa da colação tem que ser feita expressamente pelo pai. Há um valor mínimo? Não, não há valor mínimo, né? Mínimo nem máximo. Tem que respeitar o máximo da metade do patrimônio, tá? Mas independe de números. Um outro tema que você já mencionou é a questão do testamento. Como é que funciona isso na prática? Teve alguma mudança nos últimos tempos? Houve no Código Civil de 2002 algumas mudanças pontuais em relação ao testamento. Basicamente, o testamento pode ser feito de três formas. São as chamadas formas ordinárias de testamento: a forma pública, a forma cerrada e a forma particular. Essas são as três formas comuns que alguém pode usar para fazer o testamento. Forma pública é aquela em que a pessoa que quer testar vai ao cartório, tem que ser capaz, não pode ter nenhuma doença mental, por exemplo, e ela, na presença de duas testemunhas, ela dita o seu testamento ao cartorário, ao oficial de notas, e ele transcreve isso no livro próprio. Então, esse testamento fica arquivado no cartório para, quando houver a morte, ele ser levado a juízo para ser cumprido. Esse é o testamento público. O testamento cerrado é uma forma pouco usada na prática, também é feito em cartório, só que a diferença é que, nesse caso, o testador leva o seu testamento escrito, pronto, fechado. O cartório vai apenas aprovar esse testamento, ele não transcreve, ele já é levado pronto, ninguém lê o conteúdo do testamento, o testamento é fechado, ele aprova, ele fecha, ele costura o testamento e entrega de volta ao testador, que tem a responsabilidade, então, de guardar esse testamento para, quando houver a sua morte, ele ser levado a juízo. Ele vai ser aberto só em juízo. E o testamento particular é feito de forma particular, ou seja, não tem interferência do cartório.
O testador, na presença de 3 testemunhas, e aí um detalhe que houve alteração, no regime anterior eram 5 testemunhas, agora se mudou para 3 no caso do testamento particular e mudou-se para 2 nas outras formas de testamento. Então, na presença de 3 testemunhas, o testador faz o seu testamento, ele próprio faz, as testemunhas presenciam, assinam e fica guardado particularmente com ele para ser levado a juízo quando houver a morte do testador. Inácio, qual a relação que existe entre o direito das sucessões com as pessoas que estão oficialmente casadas e as que vivem uma união não oficial, digamos assim? Sim, infelizmente o Código Civil de 2002 criou uma distinção muito grande entre a sucessão da pessoa casada, ou seja, o cônjuge, aquele que vive, que é oficialmente casado, em relação à união estável, aquela situação da pessoa que convive, embora não seja oficialmente casado. Antes de 2002 era praticamente a mesma sucessão, a mesma regra aplicava-se tanto ao casamento quanto à união estável. A partir do Código Civil de 2002 há uma distinção muito grande. O cônjuge tem muito mais direito sucessório do que o companheiro. Só para dar um exemplo, imaginem que um casal que tenha, o marido tenha 2 filhos com terceira pessoa, não é filho da sua esposa, né? Ao falecer esse marido, a sua esposa vai ter direito a 1/3 na herança, uma cota igual à de cada filho dele. Então ele tem 2 filhos e mais o cônjuge, então 1/3 para cada um. Se eles não são casados, se vivem em união estável, e nessa mesma situação ele tem 2 filhos que não são filhos dela, ela não vai ter uma cota igual à de cada filho. A lei diz que ela vai ter uma cota equivalente à metade do que recebe cada filho. Então ela vai receber 1/5 e os filhos vão receber 2/5 cada um. Então a diferença ficou muito grande entre a associação do cônjuge, da pessoa casada, e a associação do companheiro, da pessoa que não é oficialmente casada. O Código criou essa distinção que gera um grande prejuízo na união estável. E existem alguns outros elementos que você gostaria de destacar? Sim, várias situações foram alteradas em matéria de sucessão, algumas mais técnicas, mais processuais, digamos assim, né? De ordem prática, para as pessoas entenderem bem, acho que essa é a principal das distinções. Hoje também, obviamente, já não se fala mais de distinção entre filhos, todos os filhos recebem igualmente na sucessão, não importando a situação de casamento dos pais, já foi tempo em que a lei fazia essa distinção, né? Filhos fora do casamento não recebiam herança, isso hoje não é mais assim, né? E outras questões pontuais mais técnicas foram alteradas, mas essas são as questões mais importantes que a gente poderia falar. Inácio, em relação ao inventário, o que você teria a nos dizer? Bom, o inventário é o processo pelo qual se faz a distribuição da herança, né? Tradicionalmente, o inventário é judicial, é um processo judicial que requer advogado, vai ser nomeado inventariante, o inventariante faz as primeiras declarações, tem todo o processamento até que se chegue à partilha, onde então vai se distribuir a herança entre os herdeiros, né? Recentemente, em 2007, a Lei 11.441 criou o chamado inventário extrajudicial. É um inventário feito em cartório. Rápido, célere, é feito na hora. Para isso, obviamente, não pode haver divergência, as partes têm que estar em acordo, não pode ter menores. Eles podem, então, dividir o patrimônio por uma simples escritura feita no cartório e é feito na hora, tem que ter a presença de advogado também, mas isso se resolve celeremente na hora no cartório. Então nós vamos acompanhar algumas cenas da nossa primeira conversa com o Inácio de Carvalho Neto. Qual é o maior desafio que alguém que queira se especializar no direito da família pode enfrentar? Bom, os desafios são vários. Talvez o maior deles seja lidar com o direito de família de forma mais, digamos, científica, porque é frequente na prática advogados e profissionais em geral lidarem com o direito de família muito empiricamente, né? sem muita cientificidade. Então, às vezes, se deixa muito de lado o direito propriamente e acaba se atuando muito na base do vamos levando, sabe, uma coisa sem muita cientificidade. Então, esse é um desafio que até abrange, às vezes, juízes, promotores também, às vezes, caem nesse desafio, sabe, nesse problema.
Se você gostou desse vídeo, clique em gostei logo abaixo dele e ajude-nos a divulgá-lo. Aproveito para te convidar para acompanhar as próximas entrevistas que serão publicadas neste canal. Para acompanhá-las, clique na palavra inscreva-se que você vê aí na tela. Até mais!